As três reuniões e a primeira ressurreição. Rose. 14 de janeiro de 2025. Introdução. Esta é uma sessão que foi colocada em meu coração pelo Espírito Santo, para trazer mais clareza às palavras recentes dadas pelo Senhor. Por favor, levem tudo compartilhado nesta sessão ao Senhor em seu próprio tempo de oração para confirmação. Escrituras. Vejam na descrição do vídeo. Sessão colocada em meu coração pelo Espírito Santo. Olá a todos. Vim aqui hoje para fazer uma sessão que está tocando no meu coração com relação às três reuniões e a primeira ressurreição. Vou falar primeiro sobre a falsa doutrina do arrebatamento pré-tribulação e por que ela é uma falsa doutrina. Eu acredito que o que vou abordar nesta sessão vai ser uma revisão para alguns que estão comigo há algum tempo. E isso aconteceu porque estou recebendo muitos e-mails com relação às palavras anteriores e onde mencionamos a primeira ressurreição e as três reuniões. Então é só para apontar todos vocês na direção certa também com relação a alguns outros vídeos que fiz. Espero trazer mais clareza a tudo o que foi falado recentemente, e todos vocês que são novos no canal, bem-vindos. Eu apenas os exorto, como o Senhor instrui, a voltar e assistir aos vídeos desde o começo, porque tem sido um roteiro para sua noiva. Este é o canal do Senhor. E tudo tem sido sobre nutrir um relacionamento real com o Senhor. É disso que se trata. E é isso que ele sempre me pede para dizer também. Então nesta sessão, 3 reuniões, eu fiz 2 vídeos, mas vou colocar a parte 2 na caixa de descrição onde falo sobre as festas designadas. Agora, as festas designadas e como elas se relacionam com as 3 reuniões nestes últimos tempos, a colheita, é porque em Levítico 23, todas as festas designadas por Deus apontam o caminho para este tempo de colheita e sua profecia. All of God's appointed feasts point the way to this harvest time and its prophecy. Ele nos pede para honrar suas festas. Agora, isso não é como o movimento das raízes hebraicas faz, onde eles mantêm tudo ao pé da letra. Honramos suas festas porque é profecia, mas também somos seu Israel espiritual. É por isso que ele nos pede para honrar as festas designadas. Então, por favor, vá e assista a esse vídeo. Vou colocar todos os vídeos e as escrituras desta sessão na caixa de descrição. Então as 3 reuniões, elas são a cevada, o trigo e a colheita da uva, sobre os quais vou falar. Esses 3 grupos, eles pertencem à maturidade da alma de uma pessoa. Então, a colheita da cevada é a dos 144.000. Esta é sua noiva. Estas são suas primícias. Agora, o dia da festa dos primeiros frutos, dependendo do calendário, mesmo dentro dos calendários Zadok, dependendo de qual você tem, esse dia dos primeiros frutos é durante a festa dos pães ázimos ou logo depois dela. Vou colocar o link do calendário Zadok, que me foi direcionado, na caixa de descrição para todos. Também colocarei uma palavra de Abba Pai, que é chamada de Abib. Falo mais sobre os calendários naquele vídeo, então não falarei mais sobre isso aqui. Então a colheita está estipulada porque eu estava perguntando a ele sobre os calendários e ele disse que nenhum deles está correto. O mais preciso que temos é o calendário Zadok porque é do sacerdócio da luz, mas o dia real das primícias e quando isso vai acontecer, nós simplesmente não temos a colheita de Deus hoje. Ela sempre será feita no tempo dele, sempre. Ele vai saber quando seus primeiros frutos, suas colheitas de cevada estiverem prontas, e é por isso que ele nunca nos dá datas. Ele diz, temos que estar prontos de qualquer maneira, prontos o tempo todo para encontrar nosso noivo. Se não estivermos prontos todos os dias, então não estamos prontos não importa qual seja o dia, é o que ele diz, mas o tempo de alta vigília será entre a Páscoa e o Pentecostes. Mas, por favor, entenda, não temos os calendários precisos hoje. Ainda não entendemos completamente. Então, receberemos sinais nos céus antes dos 3 dias de escuridão.
So we are going to be given signs in the heavens before the 3 days of darkness. The 3 days of darkness is going Os to be 3 dias de escuridão serão durante o tempo da Páscoa. This has been a prophecy Agora, given. esta foi uma profecia que me foi dada, a profecia da Páscoa de 2025. Os 3 dias de escuridão vão acontecer este ano, nesta Páscoa. Por favor, vá e veja essa profecia também. Vou colocar na caixa de descrição. Também fiz um estudo de 3 dias de escuridão. Por favor, vá e veja isso também. Vamos entrar em muito mais detalhes e é tudo baseado nas Escrituras. Então o tempo de alta vigília para nós, esta noiva, é entre esta Páscoa e o tempo de Pentecostes. Mas, por favor, garanta que você esteja pronto o tempo todo, é o que ele está dizendo. E como eu disse, vai ser no tempo perfeito de Deus. Quando ele fizer sua colheita, será no seu tempo. Sim, só para dizer com relação aos 3 dias de escuridão, também há instruções que nos foram dadas pela irmã em Cristo Geneia. Vou colocar na caixa de descrição. O canal dela no YouTube é Extrai e Narro. Por favor, vá e veja as instruções também que acompanham os 3 dias de escuridão. E com relação ao tempo, como eu disse, o que ele sempre me disse e estou falando sobre sermos arrebatados para a sala do trono, como 144.000, porque é isso que vai acontecer, o nascimento de seu filho varão, ele sempre me disse, de uma grande escuridão, ou da maior escuridão, virá a minha maravilhosa luz. E como eu disse, este é o nascimento do Filho Homem. Vai e leia Apocalipse 12 verso 5 e os 144.000 então, como eu disse, foram arrebatados para a sala do trono e este é o Monte Sião, que está em Apocalipse 14 verso 1. Isto também é no momento da transfiguração e do recebimento das unções completas de Moisés e Elias, que está em Mateus 17 versos 1 a 3. E é quando Jesus levou Pedro, Tiago e João para o monte e foi transfigurado. E este é um tipo e sombra do que vai acontecer com os 144.000 no Monte Sião, que é a sala do trono. O Monte Sião é a sala do trono. Seremos transfigurados e receberemos as unções completas de Moisés e Elias. Esta é a colheita da cevada. Então temos nosso ministério de 3 anos e meio. E essa transfiguração e tudo mais nesse tempo é o que dá início à grande tribulação, que é o motivo da colheita do trigo, que é lida em Apocalipse 7 versos 9 a 17. Esse é o trigo. Esse é o corpo mais amplo da igreja. E o Pentecostes é descrito para esse tempo. Agora sabemos que esse será um período de 3 anos e meio de grande tribulação, mas o Pentecostes é descrito apenas para a colheita do trigo, só para dizer que dessa vez nossa transfiguração vai acontecer. E como eu disse, apenas entre a Páscoa e o Pentecostes, tudo isso, mas é isso que dá início à grande tribulação. E então devemos sair para a colheita para colher o trigo, que é o corpo mais amplo da igreja. A maioria será decapitada porque eles manterão o testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo durante esse tempo. Então eles serão decapitados e perseguidos por seu testemunho, todos aqueles que não negam o seu nome. E como dizem, Apocalipse 12 verso 6, porque Apocalipse 12 verso 5 é o filho varão sendo levado para a sala do trono e Apocalipse 12 verso 6 é porque Deus tem um lugar preparado para a mulher que acabou de dar à luz o filho varão. A mulher é o corpo mais amplo da igreja. Então temos a colheita da uva e temos a festa dos tabernáculos que diz respeito à colheita da uva. Esses são os incrédulos. Eles são grandes porque são uma espécie completamente diferente. Eles precisam de mais esmagamento. E esses são todos aqueles que estarão vivos e permanecerão em sua segunda vinda e serão arrebatados para o ar. Vou falar mais sobre isso agora. E então para a colheita da uva, vai e leia Apocalipse 14 verso 18. E por que eu digo reuni-los? É porque o significado da palavra arrebatamento foi corrompido e não conta a história toda. Porque a falsa doutrina do arrebatamento é pré-tribulação, é por isso que é uma falsa doutrina. Então, eu vou falar sobre isso agora.
Muitos que acreditam nessa doutrina acreditam que é apenas um evento único. Eles acreditam que é para toda a igreja. Eles também acreditam que a igreja gentia é separada de Israel. E que somente Israel passará pelos problemas de Jacó. Os problemas de Jacó, que são mencionados no livro de Daniel e em Jeremias. É por isso que tudo isso é uma doutrina falsa. Eles também acreditam que vão para o céu e vão ficar lá. Tudo isso é falso. É por isso que o arrebatamento pré-tribulação é uma doutrina falsa, porque tudo que acabei de dizer é atribuído a essa doutrina. Então, vou tocar nesses pontos agora. De qualquer forma, essa palavra arrebatamento vem da palavra grega harpazo e, na verdade, significa ser raptado, ou ser arrebatado, ou ser tomado à força. Na versão King James, é mencionado 13 vezes e todos os outros exemplos, eu vou apenas dar 2 deles para você, mas os 2 também que eu estou interessada para nós é que estão nas 3 reuniões. Dos outros exemplos desta palavra arrebatamento, que é usada 13 vezes, temos Filipe sendo arrebatado pelo Espírito do Senhor depois de ministrar ao eunuco. Está em Atos 8 verso 39, essa palavra harpazo é usada aqui. Paulo fala sobre ser arrebatado ao terceiro céu e paraíso, está em 2 aos Coríntios 12 versos 2 e 4. Novamente esta palavra harpazo é usada aqui também, como eu disse, ao todo 13 vezes na versão King James. Mas as 2 vezes sobre as quais vou falar referentes a 2 das 3 reuniões são a colheita da cevada e a colheita da uva. Como já falei sobre o trigo, a maioria deles será decapitada. Então, os 144.000 e a colheita da cevada em Apocalipse 12 verso 5. E ela deu à luz um filho homem que governaria todas as nações com uma vara de ferro e seu filho foi arrebatado para Deus em seu trono. E essa palavra aqui é harpazo e o que as pessoas chamam de arrebatamento hoje. E a segunda vez, para a colheita da uva que está em 1 aos Tessalonicenses 4 verso 17 diz, então nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. E a maioria com o arrebatamento pré-tribulação usará esta escritura, mas este será no último dia, em sua segunda vinda, isto é, depois da grande tribulação. Então, temos essencialmente 2 arrebatamentos, não é um evento único, também não é toda a igreja num único arrebatamento pré-tribulação, como eu disse, é uma doutrina falsa porque a ela é atribuído tudo o que acabei de falar. Não é toda a igreja. Os 144.000 são muito poucos, como diz em Mateus 22 verso 14 que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Serão poucos os que serão arrebatados para a sala do trono neste momento. Agora, 144.000 não é um número literal. É um número da perfeição e, novamente, falei sobre isso no vídeo, as 2 testemunhas nos 144.000. E, portanto, não é toda a igreja. Novamente, você sabe que isso é parte da falsa doutrina e não estamos separados de Israel porque somos Israel espiritual e muitos de nós agora recebemos nossas tribos. Sabemos que essa falsa doutrina vem da igreja apóstata do dispensacionalismo e também da teologia da substituição. Eles de alguma forma acreditam que a igreja gentia é completamente separada de Israel. Eles não entendem o ensinamento agora de que estamos realmente enxertados e somos Israel espiritual. Eles não têm entendimento algum disso. Então eles ensinam que toda a igreja será arrebatada antes da tribulação, antes do problema de Jacó, que é apenas para Israel. Essa é a crença deles e é falsa. É uma doutrina falsa e é isso que o Senhor aborda com relação à falsa doutrina do arrebatamento antes da tribulação. É a doutrina mais hedionda de todas realmente pensar que você está completamente separado de Israel quando você é Israel espiritual. Você precisa ter um entendimento completo disto porque Israel agora é apenas um estado político.
O povo de Deus é seu Israel espiritual, como diz em 1 de Pedro 2 verso 9. Mas vocês são uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido para que vocês anunciem as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E lembre-se do que aconteceu naquela época, no exato momento logo após a ressurreição e ascensão de Jesus. A vasta maioria eram judeus naquela época que se converteram porque acreditavam em seu Messias. Eles entenderam que este era seu Messias e que ele tinha vindo naquela época, e então somos enxertados naqueles crentes judeus que são seu povo naquela época, Israel. Mas agora somos Israel espiritual porque veio para os gentios também. É esta esperança abençoada, e louvado seja o Senhor pelo que ele fez por todos nós. Então entenda isso também. Agora, novamente, há um ensinamento de Lúcia e é chamado: quem é Israel? Ela também tem outro vídeo que é o reagrupamento do verdadeiro Israel, que eu recomendo que você assista também, mas eu vou apenas colocar na caixa de descrição quem é Israel. Então, se você ainda não entendeu que somos Israel espiritual, por favor, vá e veja o ensinamento dela. Definitivamente trará mais clareza e provavelmente explicará muito melhor do que estou explicando agora. So if you don't understand this yet, that we are spiritual Israel, please go and view her teaching. It will definitely just bring more clarity and probably explain much better than I am explaining right now, okay? Então eu vou apenas abordar a outra questão com a falsa doutrina, onde eles acreditam que estão subindo para o céu e é apenas isso. E não é isso, porque uma vez que subimos para a sala do trono e somos transfigurados, voltamos e temos um ministério de 3 anos e meio através da grande tribulação. Há muito trabalho a ser feito e depois do nosso ministério de 3 anos e meio, somos mortos, e eu falei sobre isso no outro vídeo. Logo depois que somos mortos, esse é o fim do segundo ai. E então a 7ª trombeta soa e o Senhor desce, e ele está vindo para a terra, e assim como diz na oração do Senhor em Mateus 6 verso 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nada disso de ir para o céu e ficar lá. Então, eu vou apenas ler 1 aos Tessalonicenses 4 verso 16. Porque o Senhor desce do céu com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então esta é a primeira ressurreição. É quando a corrupção agora se reveste da incorrupção e ele está descendo do céu. Ele está vindo para nos reunir, ele está vindo para reinar e nós estamos vindo com ele, e então os que estão vivos e permanecem são arrebatados para ele no ar. Então apenas com relação ao porquê de sermos levados até ele no ar, isso é apenas uma pequena nota lateral. Ele está descendo e há um paralelo com o rei vindo em João 12 verso 13. Porque em sua primeira vinda, quando ele cavalgou em um jumento para entrar em Jerusalém, todo o seu povo saiu de Jerusalém para encontrá-lo. Eles saíram. Eles estavam adorando. Eles estavam cantando hosana nas alturas e louvando o Rei de Israel. Eles estavam acenando com ramos de palmeiras. Eles saíram dos muros de Jerusalém para recebê-lo. E é porque é uma grande honra encontrar o Rei que está vindo para a terra. É a nossa casa, ele está descendo e ele vai descer com o restante de seus santos naquele momento. Todos os 144.000, porque a essa altura nós teremos sido mortos e nós estamos bradando e somos chamados para as nuvens, antes desta 7ª trombeta. Então nós estaremos vindo com todos os outros, a colheita do trigo, todos os que foram decapitados. São apenas os que estão vivos e permanecem que são arrebatados para ele no ar, porque estamos descendo com o Senhor. O restante de nós está com o Senhor neste momento. And so we will be coming with, and with all the others, the wheat harvest, all the ones who've been beheaded. It's only the ones then that are alive and remain that are caught up to him in the air, because we're descending with the Lord. The rest of us are with the Lord at this time. Então eu pensei que isso é simplesmente incrível. É uma grande honra ir encontrar um rei que está vindo. Então, eu vou falar em seguida do nosso ministério de 3 anos e meio. Sim, somos mortos e apenas vamos ler Apocalipse 11 versos 7 a 14. Pois ficamos na praça por 3 dias e meio e então o Espírito de vida de Deus entra em nossos corpos, e lembre-se que ainda estamos nos mesmos corpos, esses mesmos corpos.
Esses são os que são transfigurados e como eu disse que há aquele tipo e sombra em Mateus 17 versos 1 a 3 onde Jesus foi transfigurado, mas ele ainda voltou, ele ainda estava em seu corpo terreno naquela ocasião. E ao mesmo para nós, somos transfigurados nesses corpos e nós ainda não estamos ressuscitados e ainda temos essa corrupção que ainda não revestimos em incorrupção. Porque isso vai acontecer no último dia que ainda não aconteceu. Então ouvimos uma grande voz do céu e somos chamados, vem aqui, diz que subimos ao céu em uma nuvem e naquela mesma hora houve um grande terremoto, 7.000 homens foram mortos. Então observe todos os paralelos com o sacrifício de Jesus e sua ressurreição e ascensão, há muitos paralelos com relação ao que aconteceu com nosso Senhor também, tudo isso está se abrindo. Como ele diz, portais do céu para a terra e tudo vai ser uma restauração e como sabemos neste momento que ainda não é realmente a ressurreição real da corrupção vestindo em incorrupção, como eu digo, vai ser um evento único e vai ser num piscar de olhos e isso vai ser na segunda vinda que é a sétima trombeta que, neste ponto, não soou ainda, é apenas o fim do segundo ai que é a sexta trombeta. Será tudo em sua segunda vinda quando ele vier naquele último dia que é depois de toda a profecia e as festas designadas, a profecia e tudo a ver com isso ser cumprido. Mas isso não foi cumprido ainda quando somos mortos e como eu disse esta primeira ressurreição é tudo sobre as 3 reuniões e a colheita, não sobre a ressurreição de nossos corpos da corrupção para a incorrupção. Também a terra e todas as suas criaturas, tudo está sendo restaurado neste momento e eu vou apenas ler Romanos 8 versos 18 a 22. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, conjuntamente, geme e está com dores de parto até agora. E isso é incrível. Também neste momento tudo será restaurado e até mesmo a terra e todas as criaturas dentro dela também, incluindo nós, porque somos criaturas. Tudo será restaurado num piscar de olhos e tudo que é de corrupção vai se revestir de incorrupção e tudo isso vai acontecer no último dia. E novamente, ainda não é o último dia porque eles ainda são o remanescente, eles ainda são as uvas que precisam ser colhidas e eles são os que estão vivos e permanecem. Eles serão as únicas testemunhas da nossa ressurreição, é assim que muitas almas serão salvas. Esse sacrifício que faremos como noiva também será um testemunho para muitos que serão testemunhas da ressurreição. Muitas almas serão salvas apenas neste evento. O que é uma coisa incrível a fazer como noiva é dar nossas vidas por nossos amigos e então eu vou ler Apocalipse 11 versos 13 e 14 porque diz que os remanescentes estavam assustados. Agora remanescente pode ser usado de maneiras diferentes. Neste caso são apenas aqueles que foram deixados porque muitos dizem que os 144.000 são os remanescentes. Provavelmente é mais preciso dizer eleitos ou escolhidos, porque neste caso o remanescente são apenas os que sobraram, os que estão vivos. Permanecem assim. Apocalipse 11 versos 13 a 14. E o remanescente ficou assustado e deu glória ao Deus do céu. O segundo ai já passou. Essa é a sexta trombeta e o terceiro ai vem rapidamente. The second woe is past, that's the sixth trumpet, and the third comes quickly. Então, como podemos ver, o remanescente ainda está por perto, mas eles estão dando glória a Deus, aleluia, pelo que acabaram de testemunhar, e como eu disse, sacrifício e ressurreição incríveis, porque glorificam o Pai e o Filho e assim como Jesus glorificou o Pai, nós vamos glorificar o Pai e o Filho e que testemunho incrível. Então, outras escrituras apenas consideram os horários e sendo o último dia, sendo a última trombeta, eu li em 1 aos Tessalonicenses 4 versos 16 a 17, que nos diz daqueles que estiverem vivos e permanecem e é na trombeta de Deus. Bem,
1 aos Coríntios 15 verso 52 nos diz qual é a trombeta e lemos em um momento num piscar de olhos na última trombeta porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e seremos transformados. Então Apocalipse 11 versos 15 a 18 nos diz qual é a última. E o sétimo anjo soou a última trombeta e houve grandes vozes no céu dizendo que os reinos deste mundo se tornaram os reinos de nosso Senhor e de seu Cristo e reinaremos para todo sempre. Então indo para Apocalipse 11 verso 18 diz, e tua ira chegou e o tempo dos mortos que devem ser julgados e apenas observe que diz agora tua ira chegou, depois de tudo isso porque muitos consideram a grande tribulação como o tempo da ira. Mas não, a grande tribulação é seu julgamento e então sim, o corpo mais amplo da igreja está passando por grande tribulação e sua segunda vinda. Este é o momento em que os reinos do mundo se tornarão seus. Como está estipulado, é a sétima trombeta, que é a última trombeta, é quando os mortos ressuscitam primeiro e a tua ira vem. E agora nas Escrituras eu só tenho que falar sobre o último dia. Em João 11 verso 24 Marta está falando com Jesus sobre seu irmão Lázaro e apenas diz, eu sei que ele ressuscitará no último dia, então sabemos que essa corrupção se revestindo de incorrupção. Essa ressurreição é no último dia. Sabemos disso e há algumas outras escrituras que colocarei na caixa de descrição que estipulam isso também. Mas até agora ainda temos o remanescente que está vivo e permanece e que também sabemos que está é a festa dos tabernáculos que diz respeito às uvas. Então isso nos dá uma temporada com a festa dos tabernáculos. E então João 7 verso 37, esta é uma escritura profética com relação ao último dia, e em João 7 verso 2, diz que Jesus subiu para a festa dos tabernáculos. Então vou ler João 7 verso 37 e está escrito, no último dia, aquele grande dia da festa que é a festa dos tabernáculos, Jesus se levantou e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e então isso é profético. Ele está se levantando no último dia da festa dos tabernáculos. Sabemos que a festa dos tabernáculos é de 7 dias, mas eles têm um 8º dia que é uma assembleia solene. Então Jesus se levantou e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e isso é profético. Ele está insistindo, ele está chamando, ele está clamando agora para o mundo. Este é o último dia, hora de vir a mim e, caso contrário, estará participando da segunda ressurreição e você quer fazer parte da primeira ressurreição com certeza e até isso também é o cumprimento de todas as festas. Espero que tudo isso tenha feito sentido e espero que tenha sido uma bênção para alguns de vocês. E como eu disse, por favor, verifique a caixa de descrição com todos os outros vídeos e as escrituras para acompanhar esta sessão e também se você é novo no canal. Volte e assista os vídeos desde o começo e alimente este relacionamento real com nosso Senhor que está voltando em breve. Eu amo todos vocês e estou realmente ansiosa para conhecer a todos. And I really look Tchau. forward to meeting you all soon. Bye.